Oi, a quem interessar a possa, tá começando mais um episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren Beiran, eu sou psicóloga e pós-graduada em neurociência e comportamento e pós-graduanda em terapias cognitivas e contextuais. Hoje a gente vai falar sobre o mindfulness como uma estratégia central para te ajudar a regular as suas emoções. Antes, eu vou te fazer um conjunto de perguntas que eu separei aqui. E aí você vai avaliando mentalmente enquanto eu faço essas perguntas para você ver como você responderia se você estivesse conversando comigo. Então, você tende a passar pelas atividades do seu dia correndo e cumprindo várias tarefas sem de fato prestar atenção nelas? Você tem a sensação de estar sempre atrasado e de que nunca fez o suficiente ao longo do dia? Você quebra, derrama ou perde objetos devido ao descuido ou desatenção por estar pensando em outras coisas? Você não percebe sentimentos sutis de tensão ou de desconforto, e aí quando você se dá conta, esse desconforto já escalou para níveis quase irreversíveis. Você esquece os nomes de pessoas ou outras informações segundos depois de tê-las escutado? Você precisa com frequência que repitam o que te falaram, porque você não estava prestando atenção? Você se percebe em vários momentos do dia pensando no passado e no futuro? Você geralmente come sem ter consciência daquilo que você está comendo e da quantidade que você está comendo? Esse conjunto de perguntas é uma adaptação de uma escala que foi criada por um conjunto de psicólogos para buscar e avaliar o nível de consciência que a pessoa tem, o nível de atenção plena que a pessoa tem ao longo da rotina dela. Para quem quiser pesquisar, para quem for da área da saúde, quiser entender mais, porque essa escala foi traduzida e adaptada para o português, ela se chama Escala de Atenção e Consciência Plena. Como uma pessoa que tem como ofício observar o comportamento, observar a fala das pessoas, né? Os psicólogos, acaba que a gente observa muito que chegam aos nossos consultórios as pessoas sofrendo bastante por questões que aconteceram no passado ou projetando coisas que ainda não aconteceram, mas potencialmente vão acontecer no futuro. E algumas vertentes da psicologia têm se debruçado a esse fato e dado mais atenção para isso e olhado com mais cuidado, né, para esse problema, que é que se a gente se desconecta do momento presente, a gente viaja para o passado ou para o futuro, esse descolar, né, da presença plena no momento presente tem um potencial de aumentar o nosso sofrimento psicológico. Quando a nossa atenção fica toda, a energia que a gente gasta, né, nossa energia atencional fica toda gasta em uma atividade de ruminar, de pensar repetidas vezes sobre coisas que aconteceram no passado, de fato a nossa vida pode virar um lamento contínuo. Porque é quase como a gente pode pensar numa metáfora de uma pessoa presa dentro de um cinema, sendo forçada a assistir a um filme que ela odeia, as cenas que são muito aversivas e desencadeiam sentimentos muito ruins para ela, só que ela não sabe como sair desse cinema, né? Então é como se a nossa mente fosse a nossa tela e ela ficasse nos dando informações dolorosas, pensamentos que nos fazem sofrer, emoções que a gente não gosta de sentir, não gosta de tolerar. Então, essa experiência, de fato, né, quando a gente coloca assim, parece que tangibiliza o quanto é aversivo a gente ficar preso ou ao passado ou ao futuro. E eu quero mostrar para você nesse episódio que o mindfulness é uma estratégia que você pode adotar, é um dos caminhos possíveis para você sair desse cenário perturbador. Teve no episódio anterior, que eu estava entrevistando a Camila, a gente falou sobre um quote, uma frase da Marsha Linehan, que quando a gente está ensinando o módulo de mindfulness, e ela está falando sobre a importância da gente fazer uma coisa de cada vez, da gente viver o momento presente, que é o sofrimento que existe no momento presente já é sofrimento suficiente para qualquer pessoa. Então, a gente já tem que tolerar, né, as mazelas daquele instante. Não faz sentido a gente ficar adicionando camadas e camadas de dor. Então, vamos pensar num exemplo prático de como assim o sofrimento daquele momento já é suficiente. Eu gosto de pensar sempre no luto, né? Porque é uma coisa que foge completamente ao nosso controle. Então, uma pessoa, um ente querido seu, veio a falecer, faleceu, e você está sofrendo ali no enterro. Mas, em vez de fato, sentir aquela dor, você pode começar, por exemplo, a sentir culpa por todas as vezes que você não deu atenção suficiente a essa pessoa que faleceu. E aí começar a generalizar e pensar que você é uma pessoa... Por exemplo, se foi sua avó.
então eu era uma neta horrível porque eu não dei atenção suficiente à minha avó. E olha como eu também sou uma filha péssima, porque a maior parte do tempo eu tô me dedicando a outras coisas que não a minha família. E aí pode ir se expandindo e virando generalizações e distorções cognitivas de um sofrimento que, se circunscrito àquele momento, faria sentido, ele teria lastro e seria justificado pelos fatos. Mas quando a gente vai fazer uma checagem de evidências desse tipo de pensamento, né? Nossa, eu sou uma neta péssima, eu fui uma neta péssima, eu sou uma filha péssima para os meus pais. A gente começa a enxergar que existe ali, né, um aumento, é como colocar uma lente de aumento numa dor que não precisaria ser aumentada se ela fosse plenamente vivida somente naquele instante. E também, saindo da DBT, da terapia comportamental dialética um pouco, tem uma outra terapia contextual que chama ACT, terapia da aceitação e compromisso. E o curioso, né, em inglês, é que o acrônimo ACT, ACT, fica ACT de, como no português, agir. Então, é uma terapia que já parte desse pressuposto que, em vez de a gente ficar preso nas ruminações da nossa cabeça, o que nos ajudaria a ter uma vida que vale a pena ser vivida e nos ajudaria a nos desvencilhar desse sofrimento, já está no título de um dos livros principais dessa abordagem, que o Stephen Hayes, que é o fundador, escreveu, que se chama Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida. Sim, é um livro bem de autoajuda, sim, mas ele tem todo o embasamento, né, que o Stephen Hayes, que é o criador dessa abordagem, tem um embasamento científico criado, mas ele fez esse livro pensando em pessoas leigas, que não são necessariamente da área da psicologia, mas podem se beneficiar disso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse título, né? Saia da sua mente e entre na sua vida. E o que isso tem a ver com mindfulness? O meu objetivo com o episódio de hoje é ampliar o seu entendimento sobre esse conceito. Eu sei que muito se fala sobre atenção plena, mindfulness, meditação, yoga, como se tudo fosse mais ou menos a mesma coisa hoje em dia, né? E eu imagino que você tenha na sua cabeça, quando eu falo mindfulness, algumas imagens, algumas coisas surjam na sua cabeça. E para algumas pessoas isso pode trazer memórias e conceitos, vamos colocar, mais positivos. E para outras, uma coisa meio aversiva. Não sei se tem alguém chegando aí totalmente de paraquedas e nunca ouviu falar em mindfulness ou atenção plena, mas eu acredito que a maior parte das pessoas já tenha tido pelo menos um mínimo contato com esse conceito. Porque de uns 10, 15 anos para cá, foi uma prática que veio trazida com mais força, né, para o Ocidente, apesar de ser uma prática milenar que já era praticada em outras religiões orientais, como, por exemplo, o Zen budismo, que foi uma fonte da qual a Marsha Linehan bebeu bastante. Eu vou fazer um retomado da minha história com a meditação, porque eu imagino que se você for um pouco parecido comigo, você tem ranço disso também. Porque a primeira vez que eu ouvi falar em meditar, vamos ter que voltar lá para 2010, se eu não me engano, que a minha irmã mais velha, Jaque, e minha mãe faziam aula de yoga. E eu achava o máximo tudo aquilo, e elas iam pro yoga, e eu, né, aquela irmã mais nova que quer fazer tudo que a irmã mais velha faz. E falei, quero ir junto com vocês na aula de yoga. Comecei a frequentar, eu devia ter, sei lá, uns 13 anos à época. E esse foi o meu primeiro contato, então, com a meditação ligada, né, à prática do yoga. E aí, na minha história de vida, por conta dessas experiências, a palavra mindfulness veio já acoplada com a palavra meditação, que veio acoplada com esse monte de significados que vem de um lugar místico, esotérico, de ampliar, abrir seus chakras e ampliar seu terceiro olho. Tem toda uma pegada meio com esse conjunto, né, de imagens que vem na minha cabeça e que, para quem não conhece a minha história, eu vou falar depois, mas eu tive uma fase da minha vida em que a gente brinca que eu era uma jovem mística, então eu acreditava em tudo pseudociência que você pode acreditar, astrologia, fiz curso de reiki, fiz curso de Theta Healing, etc. E lá, nesse período, eu estava cercada por muitas pessoas que meditavam muito e falavam muito da importância da meditação. Teve um momento ali que eu comecei a ler Carl Sagan, que eu comecei a entrar em contato com outro tipo de literatura e questionar mesmo aquilo que eu estava fazendo e perceber que eu estava me formando naquelas terapias porque eu queria cuidar das pessoas, mas eu queria um atalho, né? Eu já era formada em outra faculdade e eu queria saber como que eu posso virar terapeuta sem ter que fazer 5 anos de faculdade de psicologia. Olhando agora cruamente, podendo ser sincera comigo e com vocês, era isso que eu queria.
Então, eu fiz uma formação ou outra e eu virei terapeuta holística de um monte de coisa. Mas eu nunca tive coragem de cobrar e atender um paciente, porque eu comecei a pensar, ok, fiz essa formação aqui de Theta Healing de 1 mês, e aí eu vou propor que a pessoa entre num estado meditativo e acessar várias experiências que são mega traumáticas e abrir feridas e cutucar que muita coisa pode dar errado nesse caminho. Então, eu não me sentia pronta para isso e eu achava que era uma grande irresponsabilidade. Apesar de, sim, eu estar capturada pelo discurso e achar super legal a possibilidade, né, de fazer curas milagrosas e etc., eu não me senti preparada, então eu quis me afastar disso e comecei a questionar tudo aquilo que eu estava estudando e aprendendo. E nesse questionamento, eu fui me encaminhando para uma outra direção, né, que começou a fazer mais sentido para mim. Eu fui começando a enxergar muito mais beleza no ceticismo e forjar minha personalidade com base nessas crenças muito mais sóbrias, muito menos me ludibriar menos com esse tipo de narrativa. Mas a minha palavra, meditação, mindfulness, etc., vinha contaminada de toda essa experiência. Então, quando eu estava estudando psicologia e eu decidi que eu queria trabalhar com psicologia científica, eu comecei a pensar, né, com quais desfechos em especial eu quero atuar, eu quero trabalhar. Eu mudei para psicologia para trabalhar com prevenção do suicídio e casos graves, então, que tem ideação, comportamento suicida, transtornos de personalidade. E quando a gente vai olhar para a literatura, para o que dizem as melhores evidências científicas de como manejar esse tipo de casos, geralmente aparece ali a TCC, TCC breve e a DBT, que é a terapia comportamental dialética. E o primeiro módulo do treinamento de habilidades que a gente entra em contato chamava o quê? Mindfulness. Eu falava, meu Deus, eu que saí daquele monte de pseudociência e aquilo tudo não estava fazendo sentido para mim. Agora que eu quero trabalhar com ciência de novo, vou ter que olhar para uma coisa que não fez absoluto nenhum sentido para mim. Mas ok. E naquela época, ainda quando eu estava fazendo aula de yoga, tem uma coisa que é importante. A minha professora, Tânia, ela era uma mulher, sei lá, devia ter por volta de 40, 50 anos, baixinha. E ela tinha um tom de voz suave. E ela falava desse jeito. E eu olhava para ela e ela era minha referência de meditação. Eu sou acelerada, eu falo de um jeito acelerado, eu tenho uma rotina acelerada. E eu chegava naquele lugar, por um tempo eu estava, né, me forçando a entrar naquele ritmo, mas chegou um momento que, de fato, ficou muito aversivo para mim. E eu, como vocês sabem, sendo o oposto daquilo que eu via numa referência em meditação para mim, eu falava, gente, isso aí jamais vai funcionar para mim. Além dessa barreira, né, que a pessoa falava mindfulness, eu já quase sentia um cheiro de incenso subindo do meu lado, achava um negócio meio hippie, meio new age, meio uma coisa que eu não queria que tivesse próxima de mim. Só que se a ciência não estava nem aí para os meus sentimentos, e pelo amor de Deus, não tirem essa frase de contexto e falem que quando a gente está falando em prática baseada em evidências, a gente não olha para a subjetividade. Tenham alguma flexibilidade interpretativa para entender que não foi isso que eu quis dizer. Mas os dados estavam ali para mostrar para nós que, sim, o mindfulness e essa prática de atenção focada no momento presente sem julgamento, que é uma das formas de definir o mindfulness de acordo com o Kabat-Zinn, que foi um dos precursores para trazer o mindfulness, adaptar, né, como ele era visto nas religiões orientais, no Zen budismo, para trazê-lo para o mundo das psicoterapias e para um formato e uma prática que pudesse ser testada cientificamente. Sim, aquele conceito o mindfulness. E estavam saindo pesquisas mostrando que, sim, isso ajudava as pessoas a regularem melhor as suas emoções. Então, porque eu ficaria, não gosto disso, então eu não vou oferecer para o meu cliente porque não é uma coisa que faça sentido para mim. Não é assim que eu considero ético fazer psicologia. Eu considero ético que eu estude e entenda quais são as melhores evidências disponíveis e ou me aprimore nessas técnicas para oferecer o melhor que o meu cliente merece, ou então que eu encaminhe esse caso. Mas, como eu ia fazer para encaminhar todos os meus pacientes com desregulação emocional, se era justamente com esse tipo de demanda que eu queria trabalhar na clínica? Ok, então, fui lá eu estudar esse grupo de habilidades que a gente discorreu sobre eles de forma bem pormenorizada no episódio número 2, em que eu entrevistei a Camila. Então, se você quiser saber mais sobre isso, recomendo que você escute o episódio. Mas, e aí lá no pacotão, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que aprender é o conjunto da habilidade de mindfulness. Mas por que mindfulness para regulação emocional em específico? Por mais que eu tenha acabado, né, de explicar que existe esse conceito que não é só a prática formal de mindfulness
E eu acho que eu não deixei claro o suficiente. Eu deixei para vocês agora de onde veio o meu ranço, né, com a palavra mindfulness, mas eu preciso explicar o que o mindfulness é, que é essa intencionalidade, de forma intencional, prestar atenção no momento presente, estar aqui agora com atenção plena, sem julgamentos. Basicamente é isso. E não necessariamente você precisa fazer uma prática formal de mindfulness, associando, então, fazer aquela postura meditativa e seguir meditação. Mindfulness e meditação não são sinônimos. De todo modo, essa prática mais formal, então, de deixar os olhos semicerrados ou completamente cerrados, ficar, né, naquela postura e prestar atenção, por exemplo, só na respiração, pode ser uma coisa muito aversiva para pessoas que estejam em intensa desregulação emocional naquele momento. Porque nessa prática mais básica ali, né, na gente fechar o olho e tentar ficar em contato só com aquilo que está dentro da gente, se vem emoção, vem pensamento, vem vontade de se coçar, vem vontade de se mexer, e a instrução é que você fique ali parado, né, respirando, isso pode ser de fato muito aversivo. Mas o que eu fui entendendo, né, enquanto eu tentava associar, ok, mas por que colocar uma pessoa que não consegue se regular emocionalmente para passar por uma coisa que é muito provavelmente aversiva para elas? E eu passava por isso, assim, na pele, né? Porque eu queria aplicar enquanto terapeuta, mas a gente precisa vivenciar as habilidades no dia a dia para poder, sim, aplicar nos nossos pacientes. Então, vivendo aquele desconforto, eu ficava pensando, gente, mas por quê? Se eu quero vir aqui tratar, por exemplo, a minha compulsão alimentar, por que eu tenho que meditar? Por que isso é a base do treinamento? E aí eu fui entendendo as coisas que passaram a fazer sentido a partir do momento em que eu entendi que ao fazer mindfulness, você necessariamente se convida a não seguir o impulso de ação. Toda emoção tem uma inclinação comportamental. Então, por exemplo, a raiva, você vai gritar, você vai ter uma postura mais combativa. A tristeza, você vai se encolher. A felicidade, você vai rir, ficar mais expansivo, etc. E parte da desregulação emocional reside em sentir essas emoções com muita intensidade e deixar que os nossos comportamentos sejam absolutamente regidos pela nossa emoção, que é uma coisa que a gente já entendeu que a gente não quer, certo? Senão a gente vai se mover a coisas de curto prazo que dão prazer ali no momento ou aliviam o sofrimento ali no momento, mas assim fica muito difícil da gente atingir as coisas que valem a pena na vida, as coisas a longo prazo. Porque para construir coisas que sejam significativas a longo prazo, a gente tem que abdicar de muitas coisas que são prazerosas a curto prazo. Então, o mindfulness entra como uma postura em que você vai aprendendo com o tempo a não ceder a esse impulso de ação. Durante o processo de mindfulness, a gente vai pensar coisas, a gente vai sentir coisas, a gente vai querer se movimentar e a gente vai se comprometer a simplesmente respirar ou, enfim, fazer qualquer prática que você tenha. Vocês vão ver que tem vários formatos diferentes de prática, mas você vai se comprometer a fazer só aquilo e não seguir esse impulso de ação. Não seguir o fio desse pensamento que veio te distrair ali no processo de mindfulness. Então, tem duas formas duas analogias que eu acho muito úteis para quem está começando, aprendendo ali a observar os seus pensamentos e tentar entrar no estado de mindfulness, que é: você fecha os olhos, respira, foca ali, né, numa postura que você se sinta confortável. E você vai observar, né, um fluxo de pensamentos na sua cabeça. E aí você imagina que esses pensamentos são ou carros numa rodovia. Então, ok, passou um pensamento, mas imagina que ele já passa e já vai. Você não se apega, você não desdobra aquele pensamento. E a mesma coisa, é uma outra metáfora que eu gosto, é pensar num rio, que a água correndo são os pensamentos ou as nuvens. Enfim, tem várias analogias e metáforas que a gente pode usar para entender, né, que esses pensamentos vão ficar se movendo ali, que a gente não pode se agarrar a eles se a gente não quiser se projetar para o passado ou para o futuro. E até tem uma outra metáfora que fala que a nossa mente tem que ser como uma panela de teflon, porque não é para grudar o pensamento nela, ela tem que ser um ambiente que permita que os pensamentos vão e ficam indo e vindo. Esse fluxo de pensamentos e fluxo de emoções vai acontecer. E a nossa rigidez de querer que eu não posso pensar nisso, eu não posso sentir isso, eu não posso aquilo, isso é antinatural. Porque, eventualmente, os pensamentos... A gente não tem um controle, um botão de liga e desliga na nossa cabeça, né? Então, eventualmente, sim, memórias desagradáveis vão vir, mas
o nosso direcionamento de atenção para outra coisa, ou comprometimento em fazer outra coisa que faça mais sentido para nós, vai nos ajudar a ter uma outra alternativa, aumentar o nosso repertório comportamental para a gente se engajar em uma outra coisa que não aquela que é um comportamento que está sendo prejudicial para nós. E ao entrar nesse estado de mindfulness, né, praticar isso um pouquinho cada dia, ou conforme aí o seu psicoterapeuta ou o treinamento de habilidade sugere que você faça, você vai treinando, estando ali no momento presente, focando no aqui e agora, não ceder a essas inclinações, a esses impulsos. Tem uma frase que eu quero trazer para vocês que eu gosto bastante, que na verdade é do livro Meditações, do Marco Aurélio. Quem está familiarizado aí com o estoicismo, ele foi um dos grandes pensadores do estoicismo, que na verdade é uma das bases filosóficas da terapia cognitivo-comportamental, mas essa filosofia, né, eu acho que está bastante presente na ideia da mente de Teflon, do mindfulness, que é: não deixes tua reflexão sobre toda a extensão da vida esmagar-te. Não encha sua mente com todas as coisas ruins que ainda poderiam acontecer. Permanece concentrado na situação presente e pergunta a ti mesmo por que ela é tão insuportável e fatal. Então, quando a gente para ter esse olhar mais pragmático para a realidade do aqui e agora, tirando as camadas do que são os muitos pensamentos e angústias de passado e futuro, talvez seja mais fácil de solucionar do que aquele monstro de problema que a gente estava imaginando e às vezes nem sabe por onde começar a solucionar. Uma coisa útil ao treinar o mindfulness é que eu gosto de representar para vocês aquele triângulo do pensamento em uma ponta, sentimento, emoção na outra e comportamento nessa terceira, né? Então, pode ser um triângulo e esses três vértices, quanto mais próximos eles estiverem, mais potencialmente, maior a probabilidade de você se engajar numa coisa da qual você vai se arrepender. Então, você pode viver no piloto automático. E aí, esse piloto automático pode ser simplesmente viver um dia após o outro, sem ter muita consciência do que está acontecendo ao seu redor, sem ter um planejamento muito claro de onde você quer ir. Ou também pode ser um piloto automático em que você se mantém numa rotina em que você se sente miserável, que você odeia, mas que por algum motivo você não consegue parar de fazer aquilo que você sabe que te faz mal, mas você gostaria de parar e simplesmente não consegue. Quando você vê, você foi lá e repetiu o mesmo padrão e o mesmo padrão. Então, antes da gente pensar em mudar e pensar em identificar o problema, a gente tem que olhar e entender o que é o meu pensamento, o que é o meu sentimento e o que é o meu comportamento. E a introspecção, né, que o mindfulness, muitas vezes, essas práticas fornecem para a gente, nos ajudam a ter um olhar mais claro sobre o que está se passando. E aí isso pode ser tanto no mundo fora da pele, então observar ao nosso redor, usando os 5 sentidos, que experiência está se apresentando para nós, porque, de novo, às vezes a gente está tão capturado dentro da nossa cabeça que a gente deixa passar muitas coisas ao nosso redor, quanto para as coisas que estão se manifestando sob a nossa pele, abaixo da nossa pele, que seria o nosso mundo interno, ao qual ninguém tem acesso, mas a gente pode aprender a processar, nomear melhor o que a gente pensa, o que a gente sente. Então, eu falei algumas vezes sobre como ficar preso no passado é ruim e preso no futuro é ruim também. Então, o ideal seria, vamos criar juntos aqui uma distopia, sei lá, utopia, porque na verdade não seria tão bom, mas um cenário imaginado em que a gente não tem mais passado. Então, vamos pensar, seria melhor se eu pudesse esquecer. E eu tenho até um meme que eu vi recentemente que fala assim, terapia não vai ser suficiente, eu preciso de uma perda de memória, porque é tanta coisa ruim que a pessoa não quer nem se lembrar, né? E, de fato, às vezes tem coisas tão ruins que aconteceram com a gente que a gente gostaria de simplesmente clicar um botão e, enfim, né, deletar da nossa cabeça. Mas a gente tem que entender a função do passado na nossa vida. E quando eu estava fazendo roteiro para falar sobre isso com vocês, eu lembrei muito de um livro que foi adaptado para um filme que chama Pra Sempre Alice. É um filme muito bonito e retrata uma mulher que tem tem Alzheimer, e aí vai mostrando o processo inicial, né, dela tendo uma vida ela tinha uma vida acadêmica, era uma mulher super inteligente, cuidava da família e tudo, e foi tendo o seu cotidiano ali totalmente alterado por conta do processo inerente ali ao Alzheimer, que ela foi perdendo a memória. E esse filme mostra, assim, é muito gritante sobre como perder a memória é perder o senso de si. Quando você não tem mais o seu passado, a sua história, você deixa de entender quem você é, quem são as pessoas que estão em volta de você.
Então, eu acho muito paradoxal que as nossas memórias do passado e as nossas projeções do futuro sejam a nossa principal fonte de sofrimento, mas também são as coisas que fazem com que a gente seja quem nós somos. Porque sem memória a gente não é ninguém. E sem projeção de futuro vira um negócio meio animalesco. E eu vou explicar por que eu acho isso. A gente é formado pelas histórias que a gente conta para nós mesmos. A gente gosta de histórias, né? A humanidade é movida por histórias. Então, as religiões, as narrativas, na política, em todo lugar, na verdade, se a gente parar para pensar, são histórias que estão contando pra gente. E no fim do dia a gente gosta tanto disso porque nós também somos histórias. E o desenvolvimento da nossa linguagem verbal e essa capacidade, então, de passar para frente essas novas histórias, isso é uma das características centrais que diferencia o ser humano das demais espécies. Se isso é bom ou não, não sei, né? Há quem ache que a humanidade os mais pessimistas aí, a humanidade é um empreendimento que não deu muito certo para nós e para o planeta, mas enfim, é o que aconteceu. E essa característica específica da linguagem verbal e de passar as histórias adiante é uma particularidade que chama muita atenção, né, na humanidade. Então, se a gente tirasse o passado, a gente já entendeu que não daria muito certo e existem, né, tem condições fisiológicas que a pessoa, infelizmente, acaba por perder grande parte da memória dela e a gente sabe como é triste passar por isso, como eu dei o exemplo do filme, do livro Para Sempre Alice. Mas também dá para a gente fazer um exercício aqui de imaginar como seria se a gente não tivesse mais imaginação sobre o nosso futuro. Se eu falei que antecipação e ansiedade são coisas que geralmente estão associadas a um processo ansiogênico para nós, então tá, Lauren, seria melhor se a gente perdesse a capacidade de pensar no futuro. Mas esse convite da gente ficar 100% no agora não é bem isso que o mindfulness pretende, porque a gente sabe que isso é impossível na rotina. Então, vamos pensar, por exemplo, nos monges. A pessoa que decidiu, né, se dedicar, quando a gente olha para o Zen budismo, uma pessoa que decidiu dedicar todo o seu estilo de vida à religião. Eu ouvi um professor, o Diego Souza, que ele é excelente, ele ensina DBT tem uns 10 anos, e quando ele falou isso, fez muito sentido para mim, porque eu estava frustrada por não conseguir, né, me perceber em mindfulness na maior parte do tempo. Ele falou, ok, pensa nos monges que, para conseguir viver a maior parte do tempo em mindfulness, eles já têm que ir lá para a montanha, ficar no meio do nada e ter um estilo de vida com muito menos estímulo do que a vida que a gente tem hoje. Eles têm que reduzir muito, né, esses estímulos concorrentes que lutam pela nossa atenção o tempo inteiro. Então, aqui, eu, em São Paulo, hoje, com 90 mil telas apontando para mim, na hora que eu tô ali também mexendo, tô assistindo TV, tô mexendo no celular, tô mexendo no notebook, muitos estímulos acontecendo ao mesmo tempo. Uma rotina muito intensa em termos de compromissos. O nosso estilo de vida não permite, de fato, que a gente simplesmente esqueça, né, do amanhã. E se a gente fizesse isso, já tem um exercício que muita gente faz de brincadeira, que dá para você imaginar a catástrofe que seria. Tem várias pessoas que usam a frase, né? Nós temos que viver como se amanhã fosse o último dia, como se hoje fosse o último dia, alguma coisa assim. Qual que é o problema disso? Ia todo mundo sair do trabalho, ia todo mundo, sei lá, comer o que gosta de comer, ficar com a família, tacar o foda-se, e aí quando você vê, acorda, tem amanhã de novo. Então, a nossa função executiva, o que é isso? É um conjunto é a nossa capacidade, vamos chamar assim, de planejamento, de organização. A gente tem o córtex pré-frontal, que é uma região do nosso cérebro mais desenvolvida quando comparada com outros animais. Então, até vamos pensar no nosso... Finge aqui que minha mão é nosso cérebro. E essa parte mais central do cérebro seria o que até algumas pessoas chamam de a parte reptiliana do cérebro, a parte mais antiga. E aí, o nosso cérebro foi crescendo, e ele foi crescendo aqui, em volta dele, essa parte do córtex pré-frontal, que ela é responsável pelo processamento mais sofisticado. Então, quando a gente está falando de linguagem, etc. Esse aqui mais central, ele está muito associado às nossas emoções. Então, tem o sistema límbico, que eu já expliquei para vocês que, por exemplo, a nossa amígdala é o centro de alerta do cérebro. Então, quando a gente tem as emoções ativadas, a gente percebe que os animais também passam por esse tipo de situação. Por exemplo, quando eles entendem que ter medo é uma situação em que eles precisam fugir. Então, o mecanismo de luta ou fuga também acontece em várias outras espécies, mas a linguagem
que é o exemplo que eu dei, que quando a gente foi desenvolvendo essa parte do córtex pré-frontal e foi sofisticando a nossa forma de nos comunicar, permite que a gente faça empreendimentos muito diferentes. Pro bem ou pro mal, aí fica, né, como cada um acredita. Mas então, essa capacidade de planejar o futuro tem um papel central na nossa vida. Então, seria, como eu disse, uma utopia acreditar que seria possível esquecer completamente o passado, esquecer completamente o futuro. Mas sim, em vários momentos do nosso dia, a ideia é que a gente se convide a estar conscientemente prestando atenção naquilo que a gente está fazendo, sem julgamento. Essa parte do sem julgamento também é muito importante, porque uma das perguntas que eu fiz mais cedo, né, é aquela história de que a gente se sempre atrasado, inadequado e não sendo o suficiente. Mas a partir do momento que a gente aceita que tudo que deu para ser, a gente está sendo aqui no agora, né? E essa aceitação, mas junto com a inclinação de querer melhorar e querer mudar, é o que faz um conjunto muito adaptativo da gente enxergar a realidade. Quando a gente olha para o trabalho da Marsha Linehan, que foi a fundadora da DBT, ela mesma já falou, e outros professores, quando vão ensinar, falam que ela não ensina alguma coisa que é muito inédita. Então, ela criou uma única coisa que não existia antes. Mas ela foi muito sagaz em desenvolver um pacote muito bem organizado e bem descrito de coisas de diferentes fontes que já funcionavam muito bem. E ela queria fazer uma caixa de ferramentas mais organizada. Então, dentro do Mindfulness, da forma como ele é pensado na DBT, que é muito diferente desse imaginário nosso que a gente tem de meditação, por exemplo, ela vai quebrar e mastigar em habilidades, sub-habilidades, vamos falar assim, muito fáceis da gente colocar em prática. Fácil, não diria, mas simples, talvez, porque o entendimento é fácil, mas não significa que vai ser do dia para a noite que a gente consegue transformar nossa rotina com isso. A primeira habilidade, dentro, né, do conjunto das habilidades de Mindfulness, são 7. Então, vai ter um episódio todinho que a gente vai se dedicar a falar sobre a mente sábia no próximo episódio. Mas a gente tem observar, descrever e participar logo em seguida. E aí, essa proposta de observar tem muito a ver com o que eu falei antes sobre notar o ambiente que está à nossa volta e o nosso ambiente interno. Então, essa habilidade de observar, contemplar, ter um olhar mais cauteloso para dentro de nós e para fora de nós, seria essa segunda habilidade. A outra é descrever. Então, a gente tem muita dificuldade nessa, apesar de parecer uma coisa, né, que está presente no nosso dia a dia, as nossas descrições costumam estar muito embutidas de julgamento, embutidas de preconcepções e crenças que vão contaminando toda a realidade e diminuindo a acurácia da lente através da qual a gente enxerga o mundo. Então, essa é uma proposta para a gente descrever com maior precisão aquilo que está se apresentando para nós. É um convite a gente se agarrar mais aos fatos do que às nossas expectativas, imaginações, crenças e fanfics que a gente desenvolve. Então, a ideia, né, da descrição é a gente falar, a gente resgatar um olhar mais literal, vamos colocar assim, daquilo que está se apresentando diante de nós, antes da gente saltar para interpretações, julgamentos e pré-concepções que a gente está embutindo ao olhar aquela situação. E aí, uma das que eu mais gosto é a ideia de participar, que é a habilidade de praticamente se tornar um com aquilo que você está fazendo. E essa entrega para o momento presente, ela fica impossível se sua mente está sendo distraída por outras coisas ali, competindo pela sua atenção. Mas, geralmente, eu gosto de fazer uma comparação, né, do participar, como que acontece quando existe o conceito que foi mais disseminado, acho que fica mais fácil para o pessoal entender, que é o conceito do flow, que vem da psicologia positiva, do Mihaly, eu nunca sei falar o sobrenome dele, mas é um pesquisador que traz essa ideia do flow, né, que quando você está tão conectado com o momento presente que você tem uma percepção diferente sobre como o tempo passa, então você não vê o tempo passar direito, você não pensa em outra coisa. É como se você e a habilidade se tornassem um e você não tivesse que pensar para executar. A execução é uma continuação do seu corpo. E eu já falei também sobre esse filme aqui, mas um filme que, para mim, o que melhor representa, assim, mais atual, é o filme Soul, aquela animação da Pixar, em que, quando ele toca um instrumento, aparece tipo uma bolha ali, ele fica envolto por um negócio quase sobrenatural, vamos colocar assim, de quando ele está
tocando um instrumento. Isso é muito comum em pessoas quando estão fazendo exercício físico, tocando um instrumento, se concentrando muito em alguma coisa e se entregando a tal ponto que você quase não nota o tempo passar. Então, a ideia, né, dessas habilidades, essas são as habilidades o que fazer, e aí ela divide também nas habilidades como fazer, como colocar tudo isso em prática, e eu vou discutir com vocês nos próximos episódios. Esse vai ser um episódio mais curto, porque o objetivo central dele era quebrar a ideia de que para você ter a terapia DBT e para você ficar próximo de uma psicologia científica e fazer mudanças comportamentais que podem ser significativas para você, você vai ter que fazer aquela meditação, uma prática formal e muito engessada que não tem nada a ver com o que você gosta de fazer. Pode ser que sim, você pode encontrar diversos formatos aí de como fazer mindfulness e de como trazer isso para o seu dia a dia. Um exemplo disso vem de uma indicação de livro que eu quero deixar, que chama Como Domar um Elefante. E esse livro, quando a gente está falando do elefante, ele seria a nossa mente sem freio, que não para de pensar e processar e nos dar informações e pensamentos e lembranças o tempo inteiro e fica nos inundando com tudo isso. E a ideia de domar seria a gente gerenciar melhor tudo isso que a nossa mente está trazendo para nós. Então, esse livro vai trazer inúmeros exemplos de atividades que você pode fazer para praticar a atenção plena de um jeito mais lúdico, por exemplo. Você também encontra na internet bastante coisa que vai ter essa dissociação entre uma meditação formal, uma meditação de cunho religioso e o que a gente está falando quando a gente fala em atenção plena. Eu quero encerrar esse episódio te propondo a pensar que se você está em um processo de terapia, a terapia bem-sucedida, ela nunca vai conseguir mudar o sofrimento do paciente, por mais que isso seja um desejo muito grande. Eu acredito que da maior parte dos psicólogos bem intencionados que gostariam de poder tirar com a mão ali aquele sofrimento que a gente está observando. Mas uma terapia bem-sucedida, ela muda a relação do paciente com o seu sofrimento. E é a mesma coisa, o mindfulness, ele não vai mudar a realidade dos fatos, mas ele vai mudar como eu estou olhando para a realidade dos fatos. Então, assim como no processo de psicoterapia, a gente vai entender que sofrimento vai fazer parte da nossa trajetória, mas que a gente pode se relacionar com esse sofrimento de uma forma muito mais adaptativa do que aquela outra forma de que você mesmo vai perpetuando esse sofrimento que se apresentou para você. Se você gostou desse episódio, um formato mais curto e mais informativo sobre como o mindfulness pode ser importante para você realizar mudanças significativas na sua vida e te ajudar a ter mais controle sobre as suas emoções, deixa nos seus comentários que eu vou adorar saber o seu feedback. Além disso, se você é mais visual, se você gostaria de ver alguns dos itens que eu falei aqui, das recomendações e fontes que eu usei para falar nesse episódio, eu vou te convidar a acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, que é @loren, LOREN.beiran, B de bola, EIRAM de maçã. O meu perfil lá no Instagram vai ter o post que sai a quarta-feira junto com o episódio novo, trazendo essas referências e algumas outras imagens do que a gente discutiu aqui hoje. Espero que você tenha gostado e até a próxima!